Ouça atentamente, afinal, essas não são palavras de homens. Essas são as palavras do Criador e sustentador dos céus e da terra, do Rei a quem nós servimos, do Senhor dos senhores, do único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, os nossos corações diante do Rei se encontrem cheios de expectativa de ouvi-lo, de conhecê-lo mais, e amá-lo mais, e obedecê-lo mais. Tudo isso por intermédio de sua santa palavra operando em nossos corações. João capítulo 16, do verso 25 ao 33, assim diz o Senhor dos senhores. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que eu não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Aquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso, dá-nos da tua paz que o mundo não nos pode conceder. Ensina-nos a respeito dela. Ativa as nossas afeições ao nos fazer compreendê-la e de como ela aponta para a tua grandeza, majestade, poder e glória. Nessa noite, Senhor Deus, mais uma porção dos teus discípulos está diante de ti, neste lugar. Nós desejamos, Senhor, suplicamos que o Senhor não nos despeça sem que ouçamos ao Senhor. Tanto fala-nos ao coração, ó Deus. Estas são as tuas palavras, tão poderosas, trouxeram à existência todas as coisas a partir do nada. Então tem sustentado todas elas. Por isso, Senhor Deus, nós confiamos em Ti. Dá-nos a Tua palavra, o nosso alimento. É a nossa súplica, Senhor, nessa noite, humildemente. Nós pedimos isso em nome de Cristo, o Rei. Amém. As últimas palavras de Cristo no cenáculo, como nós sabemos e temos ouvido, são as últimas horas que antecedem a cruz e o Calvário. O Senhor já tem falado aos seus discípulos, encorajando-os. Afinal de contas, é o que nós vemos nessas últimas porções, ou nesses últimos versos, nesta porção. Ele se ausentará dos seus discípulos. E o que será então deles diante desse quadro ao qual eles não estão acostumados? Eles têm caminhado com o Senhor, eles têm visto o Senhor, eles têm aprendido e ouvido o próprio Jesus, eles têm sido conduzidos por meio dos seus ensinos e daquilo que ele tem apontado, mas agora, dentro de poucas horas, dentro de pouco tempo, ele se ausentará então dos seus. É exatamente nesse contexto, meus irmãos, que Cristo aponta os seus discípulos para a paz que, excedendo todo o entendimento, só pode ser encontrada, concedida pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Cristo, então, continua ou finaliza
a preparação do coração dos seus discípulos como um bom e fiel pastor, cuidando de suas ovelhas, para os desafios que eles enfrentarão logo, logo, a partir de algumas horas. Note que o Senhor assim o faz, meus irmãos, para que estes homens possam discernir claramente aonde reside a esperança deles. Para que estes que irão pastorear o próprio rebanho do Senhor mais à frente possam entender de modo muito claro e límpido quem é que pode de fato lhes conceder paz. Isso será importantíssimo, afinal de contas, o mundo parecerá virar de pernas para o ar logo, logo. E como achar a paz? Como encontrá-la? Sobretudo após a partida do Senhor. Ela deve repousar em quê? Em que aspecto? De que forma? Ora, ao falar aos seus discípulos, então, Cristo nos fala a nós. Afinal, também somos discípulos dele. É verdade, não há poucas horas do Calvário, graças ao Senhor, a obra consumada na própria cruz já aconteceu, mas somos povo dele e peregrinamos rumo a Jerusalém celestial que descerá dos céus. Até o dia em que nós o vejamos face a face, nós também precisamos da paz, que excede todo o entendimento, que só pode ser encontrada e concedida pelo Senhor dos senhores. Nós precisamos de um lugar seguro para repousar o nosso coração. Nós precisamos de um solo firme sobre o qual fincar os pés. Todas essas coisas, como dádivas do Senhor, nos guardando dos efeitos e dos assédios daqueles dias maus. E como tempestades avassaladoras, se assim fosse possível, arrancariam as nossas raízes e nos levariam para longe do Senhor e dessa paz. Portanto, Cristo vai mostrar nessa parte final das suas palavras aos seus discípulos e também a nós, que a paz e a estabilidade, que a segurança e o solo firme e concreto que todos nós ansiamos conhecer e experimentar, não pode ser achado em nenhum outro lugar que não seja nele mesmo. É exatamente para este lugar que Cristo apontará o coração dos seus discípulos, meus irmãos. Portanto, nessa noite, o que nós aprendemos por meio desses versos, os últimos do capítulo 16, é que Cristo prepara os seus discípulos para viverem em paz após a sua partida, mostrando que essa paz repousa em sua obra consumada e não na estabilidade deles diante das aflições. Cristo corrige o olhar dos seus discípulos e, ao fazê-lo, também corrige o nosso. Talvez nós, na prática, embora não confessando isto como um conceito abraçado, funcionamos de forma similar. Ou seja, nós achamos que a paz é um produto dos nossos próprios esforços, da nossa própria resiliência, da nossa própria capacidade de suportar o dano e assim seguir em frente. Ou seja, nós tendemos a funcionar achando que a paz é resultado de alguma estabilidade que nós podemos construir. Cristo desmonta isso e nos mostra que a paz e a estabilidade diante das aflições repousam em sua obra consumada. É aqui que o coração do discípulo de Cristo descansa e lança a sua âncora. Em suas últimas palavras neste capítulo, irmãos, Cristo nos mostra isto exatamente em 3 momentos. Perceba que logo de início, do verso 25 ao verso 28, o Senhor anuncia a plenitude da revelação que é inaugurada por sua obra, apontando os discípulos para a necessidade de entenderem coisas que eles não conseguem ainda compreender à luz dos fatos que até aqui haviam ocorrido. Logo depois, dos versos 29 ao 32, o que nós vemos é que o Senhor Jesus Cristo expõe a fragilidade da confiança dos próprios discípulos. Confiança essa enraizada neles mesmos. Por fim, Cristo então aponta, meus irmãos, no verso 33, que a sua vitória
é o fundamento da paz do seu povo, da paz dos seus discípulos. Cristo prepara os seus discípulos para viverem em paz após a sua partida, mostrando que essa paz repousa em sua obra consumada e não na estabilidade deles diante das aflições. É assim que você tem tentado angariar um pouco de paz. É assim que você tem tentado achar um pouco de sossego e refrigério, tentando permanecer equilibrado em meio a tantas aflições, tantas demandas, tantas circunstâncias que exigem de você. Não corra errado. Olhe para Cristo e entenda o fundamento da paz repousando na obra consumada do nosso Senhor e Salvador. Mas note que essa paz que Cristo vai apontar aos seus discípulos, ela começa exatamente nestes versos iniciais, a partir da relação de algo que os discípulos ainda não compreendem, mas compreenderiam logo logo. Ou seja, Cristo anuncia a plenitude da revelação inaugurada por sua própria obra. É assim, então, que ele, continuando as suas palavras, diz aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Ora, o que Cristo tem em mente aqui, meus irmãos, ao dizer isto aos seus discípulos? Ora, nada mais, nada menos de que a sua própria obra consumada tornará plenamente compreensível aquilo que ainda não é aos seus discípulos a esta altura dos fatos. Ou seja, aquilo que era anunciado por meio de figuras e que apontava para uma obra consumada, logo, logo se tornará claro, porque Cristo consumará essas figuras que apontavam para Ele mesmo e para a consumação de sua obra. Por isso, então, ele diz que estas coisas eles têm dito, ou ele tem dito a eles por meio de figuras. Não que essas figuras não sejam verdadeiras, ou não tenham relação com o mundo real, ou com a obra real executada por Cristo. Mas exatamente, Cristo mostra que a obscuridade ou a dificuldade de compreensão dos discípulos não repousa na revelação de Cristo ou em algum suposto defeito nessa comunicação de Cristo para com seus discípulos. Essa obscuridade ou o fato dos discípulos ainda não entenderem claramente o que deveriam entender é explicada exatamente em virtude da posição histórica dos discípulos, ou seja, aonde eles estavam diante do drama da redenção. Cristo nos mostra que antes da cruz, antes da ressurreição, antes do próprio Pentecostes, muitas verdades aguardavam então a sua manifestação ou concretização plena, bem como o entendimento de seus discípulos. Basta você lembrar que em outros lugares João comenta dizendo algo como do tipo: mas quando a crucificação acontecer, vocês entenderão, ou mais tarde vocês compreenderão isso a partir do próprio Calvário. É para isso que Cristo faz referência, ou a isto o Senhor Jesus Cristo faz referência aqui, meus irmãos. Portanto, isso nos ajuda a entender de fato como as coisas são. Eu sei, é algo óbvio, pelo menos deveria ser, a parte defeituosa na relação nunca se encontra no Senhor ou em sua revelação, mas em nossa própria obtusidade, ou em nossa própria ignorância, em nossa própria limitação. Mas perceba que o Senhor fielmente conduz os seus discípulos e os confirma, os garante que ele vos falará ou falará a eles de um modo claro a respeito do Pai. Entenda, a ideia aqui não é que Cristo fala por enigmas e agora passará a falar de uma maneira clara. Não é isso. Cristo faz a relação entre o que ele acabou de dizer. Eu tenho falado por meio de figuras que apontam para a obra consumada. E que porque ela não foi consumada ainda, vocês não conseguem entender com a clareza que deveriam entender. Mas chegará o momento em que eu falarei claramente a respeito do Pai, ou seja, quando essas obras caminharem para sua consumação e assim se concretizarem, vocês compreenderão de modo cristalino. Mas veja que interessante, irmãos. Cristo atrela ou relaciona essa obra consumada não a ele mesmo, mas ao próprio Pai. Vos falarei claramente a respeito do Pai. Isso nos ajuda a perceber o propósito, meus irmãos, da própria obra de Cristo ou de sua revelação.
sempre foi conduzir o seu povo, sempre foi conduzir os seus discípulos ao conhecimento verdadeiro do Pai. Esse é o ministério do Filho, fazer com que ele, sendo a imagem perfeita do próprio Deus invisível, aponte o seu povo exatamente para o Pai. Note que todos os passos de Cristo e seu ministério terreno têm a ver exatamente com essa compreensão. O ponto é, a sua obra logo, logo consumada fará com que essas coisas se tornassem plenamente compreendidas pelos seus discípulos. Inclusive, como essas coisas apontam e se relacionam com o próprio Deus, Deus Pai. Note, irmãos, que Cristo faz isso, nos mostrando no verso 26, que a sua obra abre livre acesso ao Senhor ou ao Pai. Ele diz isso nesses termos: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Naquele dia pedireis em meu nome. Cristo faz uma alusão aqui, meus irmãos, direta ao meio de graça que nós conhecemos como oração. O que ele dirá, ou o que ele tem dito aqui, é que chegará o momento, a partir da consumação de sua obra, que os discípulos orarão ao Pai em nome dele. E orar em nome de Cristo, irmãos, não significa meramente repetir uma fórmula que tem algum poder intrínseco. Não funciona como um jogo de palavras que, contendo palavras específicas como Jesus ou em nome dele, o que nós queremos e desejamos acontecerá. Pedir no nome de Cristo é pedir segundo a autoridade dele ou baseados na autoridade do mediador. Não tem a ver com o que nós podemos conseguir se usarmos as palavras certas, mas tem a ver com os méritos do Filho que nos une ao Pai como mediador da aliança. Portanto, o que nós temos é que o nome de Cristo já é anunciado por ele mesmo aos seus discípulos como sendo o modelo ou o critério ou o que faz com que as orações de fato sejam ouvidas. Nós somos aproximados de Deus exclusivamente pela pessoa do mediador, pela obra do Deus Filho. Ora, assim diz a Escritura, irmãos, que não há outro nome, quer acima dos céus, quer embaixo da terra, que importa pelo qual de fato sejamos salvos. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Cristo evoca exatamente as consequências lógicas e necessárias daquilo que ele já tem ensinado aos seus discípulos e a nós. A sua obra abre livre acesso ao Pai. Note, irmãos, a beleza das palavras de Cristo quando diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ora, aonde estão as belezas aqui, irmãos, contidas naquilo que o próprio Senhor Jesus nos diz aqui como parte do verso 27? Você não consegue perceber? Jesus ensina ou diz aos seus discípulos que o amor do Pai pelos seus não é forçado ou forçoso. Ele não o fará e nem o faz porque simplesmente submete a algum tipo de obrigação pela qual empenhou a sua própria palavra. Pelo contrário, ora, nós somos objeto do amor do Pai, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O próprio Pai vos ama. Ele intercederá por nós, Cristo, o Filho, como 1 João nos ensina, irmãos. Mas ele não precisará convencer, persuadir o Deus Pai, como se este fosse relutante em amar os seus eleitos. Amados perfeitamente pelo Deus Pai, o próprio Pai vos ama.
Notem, irmãos, que essas palavras de Cristo, elas transcendem e alcançam aquilo que se encontra fora do tempo e do espaço, elas ecoam para a eternidade. Quando o amor do Pai, por meio ou para com o seu povo, se manifesta, ora, não só na obra da redenção, na história, mas recuamos então para o que a própria Bíblia nos ensina e aponta, no conselho da própria Trindade, na eternidade, o Pai conhecendo um povo para si, elegendo então e amando este povo. O próprio Pai vos ama. Cristo traz essa verdade para que o coração dos seus discípulos seja de fato consolado e encorajado. A iniciativa da redenção, meus irmãos, procede do próprio amor eterno do Pai ao seu povo. Aqueles a quem ele conhece desde os tempos eternos, como povo dele, como aqueles que seriam selados por meio da obra do Espírito, aplicando a redenção conquistada pelo Filho na cruz do Calvário e na ressurreição. Então, a obra consumada do Filho irá esclarecer de uma vez por todas as coisas que os discípulos não conseguem compreender no momento. A obra do Filho abre acesso ao Pai. No verso 28, as palavras de Cristo, então, encerram essa sessão, nos mostrando que toda a missão do Filho está orientada para a glória do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. De uma maneira eloquente que apenas o próprio Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, poderia nos entregar. O que nós temos, irmãos, é uma declaração que resume toda a história da redenção. A missão do Filho, a sua encarnação, a expiação, a exaltação. Eu vim do Pai, eu entrei no mundo, eu deixo o mundo, eu vou para o Pai. Mas por que isso? Por que as palavras de Cristo são tão oportunas aqui, apontando exatamente nessa direção? Nós estamos no contexto da partida iminente. Ele será crucificado e logo depois será assunto aos céus. Por que Cristo aqui usa essas palavras apontando para um resumo da economia da redenção, meus irmãos? Porque essas palavras são tão oportunas e caem como uma luva aqui para a necessidade dos seus próprios discípulos? Ora, porque segundo o que o próprio Cristo nos diz e para onde ele faz questão de apontar, irmãos, a sua partida não representa perda para a igreja. A sua partida não representa perda para o seu povo, mas o exato e glorioso cumprimento de toda a história da redenção, segundo a missão e a obra para a qual o Filho foi enviado a executar. Isso corresponde ao selo que deveria então maravilhar aqueles homens, encorajar aqueles homens e conduzir-lhes à paz. Afinal de contas, ele não está saindo de cena como um personagem de segunda categoria ou um mero coadjuvante. Ele está indo então à destra do Pai, logo, logo, consumando, realizando ou concretizando a obra para a qual foi enviado a realizar. Não uma retirada simplória, mas ele irá em breve para junto do Pai e continuará a governar o seu povo, como assim tem feito e fará para sempre. Isso tudo, meus irmãos, se relaciona com aquilo que nós dissemos anteriormente. Cristo anuncia que a plenitude da sua revelação será então inaugurada pela consumação da obra da redenção. Como é que isso se aplica a nós? Sobretudo nós que já temos conhecido a história a partir da Escritura. Nós sabemos então aonde essas coisas terminam, nós temos acesso ao texto em sua completude. Ora, há aqueles irmãos que presumem conhecer profundamente a Cristo. E sim, não no mau sentido, ostentam exatamente esse conhecimento ou essa convicção. E isso é muito bom. Contudo, Cristo nos aponta para um dado que não pode ser esquecido.
e que de fato faz valer todo o conhecimento que nós presumimos ter acerca de Cristo e de seu evangelho. Qual é esse dado concreto, irmãos? A cruz. Muitos têm muita informação a respeito de Cristo e de seu evangelho. Muitos têm caminhado há muito tempo, por muitos anos, como servos fiéis de Cristo e de sua palavra, sem dúvida alguma. Mas muitos desses tratam a cruz como sendo um simples ponto de partida para a vida cristã, e tão somente isso. Então, o que é a cruz? Bom, é o início, ponto de partida, onde a minha fé é depositada na obra do Filho, para que então eu possa de fato ser salvo. Isso é correto. Mas depois que isso é efetuado, não parece haver mais qualquer tipo de relação com a própria cruz. Ela serve como um ponto de partida para a vida cristã, então somente. Onde ela está agora? Bom, remontando as minhas memórias, está lá atrás, correspondente ao tempo em que eu me lembro que fui alcançado pela graça de Deus. A cruz, de maneira concreta, em relação à obra do Filho, invadiu meu coração, persuadiu a minha mente e me fez me prostrar diante do Senhor e suplicar por sua redenção. Ok, mas onde ela está agora? Quais são os efeitos presentes da cruz no momento atual de sua própria vida? Porque aqui Cristo ensina exatamente o oposto. A cruz não é simplesmente o ponto de partida para a vida cristã. Ela é sim, mas não só isso. Cristo mostra que toda a vida cristã, toda a jornada, toda a peregrinação amadurece à medida em que nós compreendemos mais profundamente os aspectos dessa obra consumada. Portanto, ela não é simplesmente um passe para o início de uma jornada, ela acompanha, dá sentido, consistência, profundidade, maturidade a toda a jornada empreendida. Crescer espiritualmente, irmãos, não tem a ver com ultrapassar o evangelho e acrescentar aquilo que o evangelho não nos ensina, tampouco a escritura. Mas mergulhar mais e mais, mais e mais, mais e mais em sua riqueza, em sua majestade, em sua glória. Para que assim mais e mais nós tenhamos Cristo em alta conta e os nossos olhos espirituais o contemplem. E o peso dessas coisas constranjam de maneira positiva o nosso coração e nos façam caminhar mais e melhor para Ele. Não associe necessariamente maturidade na fé com uma quantidade expressiva de informações ou conhecimentos sobre Cristo. Veja, a ideia não é escolher entre uma coisa e outra, mas é entender que este conhecimento deve nos conduzir em relação à cruz do Evangelho. A compreensão clara de que estas coisas, a cruz e o Evangelho, não são simplesmente uma porta de entrada para a vida que nos aguarda em Cristo, mas elas dão o tom e marcam o passo da peregrinação. Porque muitos de nós não compreendemos os aspectos relacionados à obra da cruz, irmãos, nós padecemos. Porque muitos de nós não conseguimos compreender de maneira mais profunda em nossa caminhada todas as coisas que são envolvidas aqui. Nós perdemos o brilho ou não captamos o brilho na profundidade como ele se revela a nós. Nós frequentemente paramos na obediência passiva de Cristo, ou seja, ele vai obedientemente até a cruz e morrerá. Veja, a paixão, ele fará isso e ele irá até o fim. Mas quantos de nós temos ativamente nos deleitado na obediência ativa do Salvador? No fato de que ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, sem um vacilo, sem escorregar 1 milímetro. Nós olhamos para a pessoa de Cristo ou para as obras de Cristo
E porque não temos crescido em profundidade no conhecimento do que a cruz aponta e do que o Evangelho revela, os nossos olhos deixam de captar mais cores de uma realidade mais vistosa e gloriosa. Portanto, irmãos, nós conhecemos a Cristo e o sinal de que essa maturidade tem acontecido é quando compreendemos que o Evangelho e a cruz marcam um passo dessa jornada e não só inauguram a nossa entrada no povo de Deus. Muitos cristãos, irmãos, têm padecido em relação a isso. Mas há outra coisa que tem sido alvo do tropeço de muitos. Cristo diz assim: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Cristo diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, atrelando tudo isso à própria oração. Muitos cristãos, irmãos, têm vivido como se Deus precisasse ser convencido a ouvi-los. Veja, eu não estou dizendo que o Senhor é obrigado a nos ouvir ou a qualquer coisa do tipo que expresse o seu favor a homens e mulheres miseráveis e limitados como nós. Eu me refiro ao fato de que algumas pessoas acabam, na prática, vivendo em sua jornada, compreendendo e carregando um peso que as Escrituras não colocam sobre os seus ombros. Elas entendem que precisam apresentar alguma coisa para que o Senhor, então, agora se dignifique em ouvi-los e atendê-los. Ora, isso parece humildade, mas no fim das contas é orgulho e soberba humana disfarçada de piedade. Afinal de contas, se a lógica ou a dinâmica do relacionamento é esse, eu estou dizendo, em outras palavras, que o Senhor será obrigado a me ouvir e a me responder mediante a minha apresentação de alguma coisa digna a Ele. Nada mais do que uma religião de obras. Isso acontece porque as pessoas tiram os olhos do Filho e da cruz. E elas vivem, então, como se tivessem de convencer, de persuadir o próprio Pai a contragosto ouvi-los. Eles se aproximam do Pai em oração, se aproximam de Deus em súplicas, com suas pernas trêmulas. Não por causa do temor e do tremor que são necessários diante do próprio Rei de todo o universo, mas como aqueles inseguros que tentam conquistar algum favor com base neles mesmos. Cristo corrige essa ideia, irmãos. O acesso ao Pai repousa no amor eterno com o qual Ele mesmo ama o seu povo. O acesso ao Pai repousa no próprio mediador da aliança, que então dignifica e glorifica ao Pai. Ou seja, o cristão não ora para despertar o amor de Deus por ele. O cristão ora porque foi e é amado pelo Senhor. Talvez os seus passos tenham sido marcados por coisas assim. E aí isso explica o porquê você tem sido cada vez mais e mais soterrado com os seus próprios pesos e suas próprias culpas, porque no exercício de se apresentar digno diante do Senhor, para que então conquiste o direito de ser ouvido por Ele, o que você encontrará são os seus próprios escombros imorais. Porque ninguém pode ser digno de fato de qualquer favor que venha do Senhor ou de sua graça, sob pena de não existir mais graça como nós conhecemos. Cristo aponta, irmãos, em suas palavras exatamente para isso. Depois de apontar os seus discípulos para a clareza que logo, logo alcançará os corações deles por meio desta obra consumada,
Cristo agora expõe a fragilidade dos seus próprios discípulos. Ele diz assim no verso 29 ao verso 32, disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aonde está, irmãos, a fragilidade da confiança dos discípulos? Na confusão que eles fazem entre compreensão parcial e maturidade espiritual. Depois de ouvirem as palavras de Cristo para onde elas os conduzem, eles dizem, agora sim. Agora nós conseguimos discernir com clareza. E quem sabe pela primeira vez não empregas nenhuma figura. És direto e nós conseguimos compreender de maneira direta, pelo menos. Agora é que falas claramente. Note, irmãos, as palavras dos discípulos comunicam aqui que eles acreditam terem de fato alcançado a compreensão plena da identidade e da missão de Cristo entre eles. Eles são sinceros no que dizem, ou pelo menos em relação à expectativa que sentem. Eles possuem fé verdadeira, mas as suas próprias palavras nos mostram que essa fé ainda é marcada por uma compreensão incompleta. Eles acreditam que estão piamente preparados para os acontecimentos que se aproximam deles. Agora sim. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Notem, eles reconhecem, meus irmãos, clara e corretamente a origem divina de Cristo e de sua missão. Mas ainda não entendem plenamente o significado da cruz que se aproxima. Eles confundem compreensão parcial com maturidade espiritual. E muitos de nós, irmãos, também fazemos confusão semelhante. Eles estão convictos e estão seguros de que agora, tendo ouvido as palavras de Cristo nesse aspecto, pode vier o que for, ou pode vir o que for, venha quem vier, eles estão firmes e calcados em confiança e resistirão até o fim. Agora vemos, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Seria muito bom se o próprio Cristo não quebrasse amorosamente as pernas de todos. Porque é exatamente isso que ele faz. Como alguém que corta o clima e que não tem pudor ou não é cheio de dedos em fazê-lo. Cristo age tratando e conduzindo o coração, porque ele conhece a fraqueza que os discípulos desconhecem acerca deles mesmos. Por isso, longe da empolgação e de um suposto oba-oba, o que Cristo diz é: credes agora? Note, credes agora, empregado por Cristo, não está sendo utilizado aqui para apontar para algum tipo de demora no que deveriam crer desde sempre. Não é Cristo dizendo assim, veja, só agora vocês creem? Muito tempo eu tenho dado sinais para que vocês pudessem crer. Somente agora? Não é nesse sentido, irmãos. Credes agora? Não é uma pergunta que expressa dúvida na fé ou sobre a realidade da fé daqueles homens. Mas é uma pergunta que evidencia a imaturidade deles. É como se Cristo dissesse assim: então vocês creem. Então vocês realmente estão preparados.
Então, de fato, vocês estão firmes e convictos. Não é bem assim. Ele diz, então, que exporá a fé daqueles homens à prova e ao amadurecimento. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão só. Agora sim, tu falas claramente. Agora nós vemos que tu sabes de todas as coisas e que não precisas de que alguém te pergunte. Agora sim, sabemos que és filho de Deus. Agora tudo está resolvido no seu lugar. Segue o jogo. Vamos que vamos. Cristo desmonta isso. Ele diz, dentro de poucas horas, toda a resolução de vocês, toda a combatividade de vocês, todo o ímpeto sustentado por vocês, escorrerá pelos dedos das mãos. Dentro de algumas horas vocês me abandonarão. Cada um fugirá buscando a sua própria segurança, a sua própria integridade. E aquele a quem vocês acabam de dizer, sim, sabemos ser filho de Deus, valerá menos para vocês do que a própria vida de vocês. Credes agora? Vocês acham que de fato estão preparados? Por outro lado, se Cristo antecipa o que acontecerá por parte dos discípulos, o próprio Cristo também antecipa o que acontecerá em relação à Trindade. Porque veja, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. A comunhão do Pai e o Filho permanece inabalável, mesmo quando todos os discípulos o abandonarem. Vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Enquanto todos correrão, o Pai permanece com o Filho. Notem, irmãos, a comunhão intratrinitária, perfeita, absoluta, jamais é rompida. Mesmo quando o mediador caminha para a cruz, segundo o próprio decreto eterno de Deus. O único momento em que nós veremos isso, segundo o testemunho da Escritura, será naquela hora, na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus, em alto e bom som, disser, Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós sabemos e antecipamos que naquilo consistia a bênção e a vitória do povo de Deus. Afinal, o filho experimentaria o abandono para que os demais filhos nunca fossem abandonados. Vocês me deixarão, mas o Pai está comigo. Vejam, irmãos, eles saem do 0 a 100 muito rápido. Eles estão ainda confusos, Cristo os ilumina, eles então pressupõem que entendem completamente, de maneira profunda, aquelas coisas e se acham prontos. E Cristo diz, não é bem assim. Veja, há momentos em que convicções doutrinárias, irmãos, produzem uma falsa impressão de maturidade em nós. O problema não está nas convicções doutrinárias, se elas de fato são bíblicas, o problema está exatamente em nós. Os discípulos aqui pressupõem compreender plenamente a Cristo poucas horas antes de abandoná-lo. Eles parecem ter dado um salto exponencial em maturidade e profundidade de fé, mas não, irmãos, eles ainda não são. O conhecimento doutrinário verdadeiro é dispensável, sem dúvida alguma, mas é por meio das provações que a providência do Senhor Deus nos conduz e submete, que nós somos acrisolados e a fé é fortalecida, provada e amadurecida.
são especialmente os momentos de dificuldade, de dureza, de angústia, de dor, o diapasão a partir do qual nós conseguimos perceber o quanto desse conhecimento doutrinário realmente se enraizou em nosso coração. Ou seja, a forma como nós agimos e reagimos debaixo da providência do Senhor são termômetros que indicam de maneira objetiva, segundo a graça de Deus, o quanto do conhecimento doutrinário que nós temos angariado de fato desceu para o coração. Notem, irmãos, é assim que nós transitamos, em virtude das nossas próprias limitações. Nós somos os bons reformados que cremos na doutrina e no decreto. Nós somos os reformados que creem na doutrina da providência. Até que algo aconteça. Você consegue perceber? A oscilação é rápida demais e se inclina demais. No fim das contas, Deus nos mostra de maneira amorosa, em meio a tantas situações como essas, de que nós até temos aprendido a doutrina correta, mas de alguma forma ela ainda precisa maturar em nossos corações a ponto de que as nossas vidas reflitam convicções e práticas que são fundamentadas e permeadas por essas doutrinas. Mas assim nós caminhamos como híbridos. Escrevemos a realidade de um Deus que decreta todas as coisas. Ele sendo a causa primária, inclusive governando as causas secundárias. Nós cremos que o seu governo é bom, é infalível, é amoroso, é soberano, é justo, é puro. Mas vivemos em crise de ansiedade. Porque não conseguimos conjugar as demandas que se abatem sobre nós. Onde é que reside o remédio para essas coisas? Voltando para a Escritura. E tendo o coração persuadido firmemente na verdade revelada, não só como um dado informacional que eu abraço ou subscrevo, mas como um lugar aonde eu fundamento a minha própria experiência. Nesse caminho, os discípulos são apontados, irmãos. Mas é interessante que Cristo faz isso de modo bondoso. O Senhor da glória é compassivo. Se dirige a seus discípulos, irmãos, nos mostrando o seu padrão. O Senhor frequentemente revela a nossa fraqueza antes de removê-la. Credes agora? Eu vou dizer para vocês o que acontecerá. Vocês experimentarão isso, mas depois vocês serão transformados nesses pontos. A beleza, irmãos, do governo providente do Senhor é que, sim, suas mãos santas e sábias nos ferem, mas nos ferem muitas vezes, então, quando acontece, para nos curar e restabelecer. É dolorido para o coração ser confrontado com seus próprios ídolos. É dolorido para a própria alma ser colocado diante do espelho que explica e aponta a sua própria miséria. Tudo isso é dolorido e desgastante. Mas nas mãos de um Deus sábio, essas coisas são parte do processo para que esses ídolos sejam removidos, identificados e destruídos. Eis a beleza de como o nosso Supremo Pastor cuida de nós, irmãos. Ou seja, todas essas coisas, diferentemente do que muitos de nós imaginam, não são, irmãos, expressão de nada além do que a própria graça e não de rejeição. Cristo expõe a autoconfiança dos discípulos antes da queda.
para que eles aprendam logo mais à frente a descansar tão somente na graça que os preserva. Assim ele faz conosco, irmãos, quase que todos os dias, nos fazendo cair dos nossos cavalos. O problema é que nós temos sido muitas vezes muito teimosos em montá-los novamente. Mas o Senhor, em sua soberana providência e sabedoria, trata conosco de modo particular, nos dando exatamente aquilo que nós necessitamos. Por fim, Cristo então encerra as palavras do verso de número 33 desse capítulo, irmãos. Ele se ausentará, mas não os abandonará. Como encontrar paz? Se ela parece, às vezes, tão distante, quando o próprio Cristo está entre eles, como encontrar paz? Quando logo, logo ele não estiver mais falando aos nossos ouvidos, apontando aos nossos olhos, alimentando os nossos estômagos, cuidando de nós de maneira direta nesse aspecto. Ora, o verso 33, então, mostra a resposta de Cristo. Ele estabelece, irmãos, a sua própria vitória como fundamento da paz dos seus discípulos. A vitória de Cristo é o fundamento da paz do seu povo. No verso 25, Cristo disse: estas coisas vos tenho dito. No verso 33, a fórmula se repete: estas coisas vos tenho dito, agora caminhando para o seu fechamento, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o lugar onde todos nós, nessa noite, devemos lançar a nossa âncora. No Cristo vivo e vencedor. Afinal, irmãos, veja, no verso 33 há pelo menos 3 aspectos em que isso soa profundo em nossos corações. Em primeiro lugar, essas palavras nos mostram que Cristo oferece uma paz que existe somente nele. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vocês não encontrarão repouso para o coração. Não encontrarão sossego para a alma. Não encontrarão refrigério em qualquer outro lugar fora de mim. Tenho dito todas estas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. A paz que existe somente nele. Paz em mim. Ora, se é assim, irmãos, a paz que o próprio Senhor promete não depende necessariamente da ausência de sofrimento ou de angústia. Mas a paz que ele promete, que de fato é encontrada nele, depende de uma comunhão permanente com ele mesmo. É por isso, irmãos, que há várias e várias biografias lindíssimas que a história nos lega dos nossos irmãos do passado, das quais nós lemos e percorremos as linhas, e aqueles relatos nos envergonham e nos constrangem por tanto peso, tanta dor, tanta aflição, tantas dificuldades suportadas, e nós pensamos: uau, veja, eles foram expostos a tanta dificuldade, a fornalha ardeu tanto ao redor deles. Minha vida, comparada a deles, parece ser tão confortável e tranquila, e ainda assim eu não consigo manifestar as mesmas fibras espirituais que eles experimentaram e manifestaram. Por quê, meus irmãos? A história nos mostra, para que fiquemos só na história,
que a paz que só pode ser encontrada e que existe somente em Cristo não depende da ausência de sofrimento, ou da angústia, ou do pavor, ou do medo, ou das vicissitudes dessa vida e circunstâncias, irmãos, ela depende da comunhão permanente com o Senhor. É por essa causa que irmãos nossos foram entregues às chamas ou às feras. Exatamente porque o Senhor, ao dar-lhes forças para passar por aquelas situações específicas, fazia reverberar corações que não olhavam para as feras ou para as fogueiras tão somente, mas olhavam para a comunhão plena com Cristo que logo, logo eles teriam do outro lado do véu. A fogueira, as feras, a fome, a peste eram só carruagens que os levariam à presença e à face do Deus para a comunhão eterna e plena. Alguns associam, então, que se tem experimentado dores e dificuldades, obstáculos e entraves. Significa dizer que essas são evidências de que não há paz, de fato, em Cristo, ou eles não têm experimentado, de fato, essa paz. Não, irmãos, Cristo aponta para o oposto. Ele oferece uma paz que existe somente nele, mas não só isso. Cristo prepara os seus discípulos, irmãos, para uma peregrinação marcada não pelo um senso quase eterno de férias e maravilhas. Cristo aponta e prepara os seus discípulos para uma peregrinação marcada por aflições. No mundo, passais por aflições. Ou seja, o sofrimento, a dor, o peso, o fardo, nesses termos, irmãos, não constituem exceção na vida cristã, mas são aspectos normais do discipulado que nas mãos sábias e santas do Senhor forjam, aprofundam e amadurecem o seu povo e a fé. A fórmula nós já sabemos, não é que nós vamos buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas debaixo da providência do Senhor, quando essas coisas baterem em nossas portas, nós não nos desesperaremos, porque sabemos que essas coisas são usadas pelo Senhor para o bem daqueles que amam a Ele. O terceiro e último aspecto, irmãos, das palavras de Cristo nesse verso, é que Cristo fundamenta essa paz em sua vitória definitiva. No mundo passasse por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. Não ouça Cristo sugestionando a você um comportamento, uma válvula de escape, uma maneira melhor de enxergar a vida. O seu rei não está te dando uma dica de como viver melhor. O seu rei te dá um imperativo. Tendes bom ânimo. E aqui a ideia não é esquecer das coisas tristes, dolorosas e forçar um sorriso meio amarelo. Não é mais do que isso. A expressão tende bom ânimo aponta para algo consumado em perfeição, irmãos. Para uma realidade permanente que deve cercar o nosso coração. Eu venci o mundo. Ora, o verbo usado por Cristo aqui aponta exatamente para o mesmo lugar. Vitória certa
garantida, inequívoca, a vitória como realidade certa e permanente. Tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Eu venci o mundo, ele diz, realidade certa e permanente. Ele diz, antes da cruz, antes da ressurreição, eu venci. São nessas mãos que a sua alma repousa. É sobre o firme fundamento dos méritos deste mediador que o seu coração descansa. Antes da própria cruz, antes da consumação, na própria redenção, Cristo já fala de sua obra consumada, inequivocamente, garantida pelo decreto do Pai. Eu venci. Meus irmãos, isso nos ajuda a entender que a paz que Cristo nos promete não depende da redução dos nossos índices de aflição ou dificuldades. A paz que Cristo nos promete reside aqui em sua vitória. Por que isso importa? Porque você provavelmente é este que tenta encontrar paz, frequentemente tentando modificar, alterar as circunstâncias. As coisas não estão boas, não estão encaixadas agora. Eu não tenho paz. Bom, eu preciso então transformar as circunstâncias e fazer com que as peças se encaixem e aí eu terei paz. Não, irmãos, esse não é o caminho. Cristo oferece a paz que só pode ser achada nele permanecendo no mesmo lugar, no lugar em que as circunstâncias não podem alcançá-la. Paz em mim, é o que ele diz. Eu venci o mundo. Imagine a dor mais lancinante, a notícia mais horrenda que você poderia receber, a tragédia mais horrível que poderia se abater sobre você. Nenhuma dessas coisas alcançam o em mim. Elas podem moer, meus irmãos, o nosso coração e nos infligir dor, é verdade. Mas elas não podem mudar o lugar aonde essa paz se encontra. Tendes paz em mim. Do coração do Redentor para o seu povo, o lugar onde nós descansamos e vencemos. Portanto, esqueça o tem de bom ânimo, eu venci o mundo, como sendo um chamado a algum tipo de visão otimista da vida. Olhe só, uma maneira de olhar o copo meio cheio e não menos vazio do ponto de vista dos evangélicos. Não, irmãos. Tem de bom ânimo não é um convite pueril a algum tipo de visão meramente otimista, mas um convite ou um imperativo à fé, a fé amadurecida na pessoa do Cristo que venceu. Tem de bom ânimo, ele venceu. Ele nos diz isso e nos chama para que tenhamos coragem, não coragem baseada em possibilidades humanas. Se animem um pouquinho, vamos lá, revejam os pontos, refaçam um checklist, vejam então como as coisas estão. É possível ter um pouco de alegria, é possível ter um pouco de ânimo, é verdade, as coisas podem mudar. Não, meus irmãos, não é numa relação de aposta que as coisas vão melhorar, que o Senhor Jesus nos convida ou nos chama. Mas nós vamos comandar a fé e nos ordenar para que nós tenhamos bom ânimo. Ele nos conclama uma coragem baseada em uma vitória já consumada.
não em qualquer possibilidade. O seu ânimo cristão, o seu ânimo deve nascer da certeza de que Cristo venceu antes mesmo de que seus discípulos começassem a enfrentar as lutas e as suas tribulações. Eu venci o mundo. Esse é o seu ânimo, daqui o seu ponto de partida. Caminhar no meio das trincheiras de um campo de batalha, já vencido e conquistado pelo Senhor da Glória. Então não saia daqui para encarar uma nova semana, mais uma segunda-feira, tentando tirar forças de onde não tem e sendo amparado por um mero otimismo. Tenha bom ânimo. Saia por essas portas e se aprover ao Senhor fazer raiar mais um dia sobre você. Que o seu ânimo, que a sua confiança nasça da certeza de que você serve e pertence a um Senhor que venceu antes mesmo de que você começasse a enfrentar as suas próprias lutas e as suas tribulações. Nele nós temos vitória, nele nós vencemos. Nele nós nos movemos e existimos. Ele se ausentará da presença física dos seus, mas ele prepara os seus discípulos, assim como nos prepara, para que vivam em paz após a sua partida, mostrando então que essa paz repousa em sua obra consumada, em sua vitória, e não no quanto nós podemos nos encontrar estáveis diante das circunstâncias e situações. Tudo isso para que a glória seja dele e não das nossas técnicas. Tudo isso porque o louvor seja, ou para que o louvor seja dele e tão somente dele. E não compartilhado com meras criaturas que amam mais o seu próprio umbigo do que o Senhor, como deveriam amar. Tudo isso para que o Rei da Glória, o Rei dos Reis, seja devidamente exaltado e glorificado. E nós, o seu povo, experimentemos o privilégio de, com os nossos lábios, com as nossas emoções, com as nossas vidas, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, glorificarmos ao Senhor que venceu e que nos fez vencer juntamente com Ele. Vamos orar, meus irmãos.